Bom dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui. Estamos alegres, estamos diante do Senhor. Graças a Deus. Mais um dia que nós despertamos fisicamente. Agora também é hora de nós despertarmos espiritualmente. Graças a Deus. Nós gozamos deste privilégio de despertarmos. Esse é o dia que nos fez o Senhor. E o Senhor, mais uma vez, Ele nos convida para participarmos da sua alegria. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, graças a Deus, esse privilégio, né, de nós podermos despertar e sermos convidados, né, para nos alegrarmos no Senhor. É motivo de alegria, porque o Senhor deu para nós mais um dia. E agora o Senhor está nos convidando para despertarmos também espiritualmente. Assim como nós já acordamos fisicamente, agora é hora também de nós acordarmos espiritualmente. Nós estamos percebendo, né, que o ser humano, o homem, ele é um ser tripartito. Ele é constituído de um espírito, de uma alma e de um corpo. Então, fisicamente nós despertamos. Agora também nós estamos aqui despertando emocionalmente, estamos aqui também despertando espiritualmente. Graças a Deus por esses mistérios que a gente, por um lado, não entende, mas por outro lado, a gente sabe que eles existem. E despertar também é nós procurarmos atentar para essas questões. Nessa manhã, principalmente, eu gostaria de convidar você para nós caminharmos em direção a falarmos sobre um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade é esse sentimento, né, que por um lado ocupa o nosso coração e por um lado, de um lado a ansiedade, ela, se for segundo a dose, né, se nós experimentarmos a ansiedade com moderação, a ansiedade até ela testemunha que nós somos pessoas responsáveis. Se nós fazemos uma prova para um concurso, né, e nós não nos importamos com o resultado, isso não pode não significar que nós somos muito tranquilos, muito calmos. Não, se nós não nos importamos com o resultado, pode significar que às vezes esteja nos faltando um pouco de senso de responsabilidade, né? Diante das situações que nos advêm, a ansiedade, experimentar a ansiedade, né, com moderação, isso aí está até dentro de uma normalidade. Nós queremos que Deus ele permite que o nosso coração esteja ansioso, né, para que nós realmente venhamos principalmente termos atitudes, né, que estejam baseadas, apoiadas em um senso de responsabilidade. Então, se temos alguma coisa para resolver, é normal experimentarmos um certo grau de ansiedade, uma resposta que nós estamos aguardando, um exame, resultado de um exame, resultado de um concurso público, não é verdade? A chegada de um parente, né? Uma certa preocupação com aquilo que precisa ser oferecido, isso tudo dentro de uma normalidade, isso aí é saudável. Mas o que não é saudável é quando essa ansiedade ela se torna maior do que a nossa expectativa. Que a ansiedade no estágio normal ela traz para a gente uma expectativa boa, né? Uma coisa gostosa até de se experimentar. Mas quando ela atinge proporções que começam a afetar as nossas emoções e consegue nos trazer um desequilíbrio, aí é hora de nós precisamos
considerar o grau dessa ansiedade. E como nós sempre temos falado, né, a cura para toda falta de qualidade de vida do ser humano, graças a Deus que eu tenho percebido isso, eu creio que você também tem percebido, a cura, o que traz qualidade de vida para o ser humano, é nós reconhecermos que nós não estamos sozinhos. Na verdade, uma das fontes de ansiedade é quando nós nos vemos fracos diante de situações que estão para além da nossa, que é além da nossa força. Por vezes, todas as vezes que nós nos sentimos menor do que algo, isso aí nos leva a ter ansiedade. E se tem algo que nos permite perceber que nós somos menor do que algo, é o nosso senso de solidão, é a nossa percepção de estar sozinho. O ser humano ele foi criado com uma necessidade de entender, de se perceber diante de algo maior do que ele. A primeira experiência que o homem teve com Deus, segundo os registros, foi quando ele percebeu que havia alguém superior a ele e que esse alguém superior a ele estava aqui para ele. Estava aqui a primeira percepção de Deus, os registros que, segundo a antropologia, né? O primeiro relacionamento que o homem teve com Deus foi quando ele se percebeu pequeno diante de algo grande. E essa sensação de estar diante de algo grande trouxe para ele uma alegria, uma segurança, que a partir de então a vida do ser humano mudou. E trazendo para os nossos dias hoje, esse fenômeno ele continua acontecendo a todo instante. Por vezes nós também, quando nós nos sentimos diante de algo maior do que nós no sentido negativo, nós ficamos ansiosos. Mas quando nós estamos diante de alguém que é maior do que nós e que está para nós, aí a nossa vida ela começa a desfrutar de uma alegria. Foi isso que o apóstolo Paulo quis declarar, né? Quando ele declara que ele é, não que de nós mesmos nós somos capazes nem de pensar alguma coisa, mas em todas as coisas o apóstolo Paulo, ele tinha esse senso de perceber-se, né? Igual ele declara, o menor de todos os santos, o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo ele tinha essas expressões mostrando de que ele se via pequeno, mas diante de alguém que é maior do que ele. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, nessa manhã, meu querido amigo, irmão, minha querida amiga, irmã, não sabemos como está o seu coração, né? Desejamos que esteja tudo bem com você, mas nessa manhã também nós queremos falar que uma das coisas que podem nos fazer não estarmos bem, né? É essa sensação de estarmos pequenos diante de algo grande que não está para nós. Isso aí é algo que nós precisamos considerar, que é muito fácil. Os nossos pensamentos, eles são livres. A única coisa que consegue controlar os nossos pensamentos, que a Bíblia fala, é só Jesus Cristo. É a ação do Senhor em nós que pode fazer com que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. O único que tem domínio sobre os nossos pensamentos é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se nessa manhã você está se sentindo pequeno diante de algo grande e que não está para você, nós queremos falar que esse aí é o quadro instaurado da ansiedade. E mais uma vez nós voltamos à origem, nós voltamos à fonte para acharmos solução para os nossos problemas.
Graças a Deus, cada um de nós aqui temos tido essa experiência de termos problemas, mas não termos apenas os problemas. Nós temos problemas sim, nos sentimos pequenos sim, mas nós estamos diante de algo que é maior do que nós. Mas não apenas isso, cada um de nós aqui desfrutamos dessa sensação de sermos pequenos e estarmos diante de alguém maior do que nós, mas não apenas alguém que é maior do que nós, alguém que está para nós. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a maneira correta de nós enxergarmos a vida. Nós nos sentirmos pequenos, sim, estarmos diante de alguém, sim, mas esse alguém grande estar para nós. E é isso que o Senhor tentou falar com seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O Evangelho de Deus, ele tem uma característica. Quando nós recebemos o Evangelho de Deus, ele traz para nós consciência. Quando o Senhor entrou para dentro do nosso espírito, e é lá no nosso espírito que está a nossa consciência, essa capacidade a consciência, essa capacidade de olhar a vida, mas de um alto, olhando do alto a nossa vida. A consciência é como se nós saíssemos de nós mesmos e nos enxergássemos fora de nós. É uma visão mais ampla do ser humano. É nós conseguirmos enxergar-nos, mas de uma outra ótica. É uma consciência e essa capacidade também de ter comunhão. Isso aí tudo está lá dentro do nosso espírito. É no nosso espírito que reside a consciência, a intuição e a comunhão. É no nosso espírito que nós somos motivados a tomar ciência dos fatos. É através do nosso espírito que nós vamos nos tornarmos responsáveis por nós mesmos. E é também no nosso espírito que nós desfrutamos também do recurso que se chama intuição. O que é intuição? A intuição é nós termos uma percepção de qual atitude que deve ser tomada. Então, no nosso espírito, nós temos consciência da situação. E é também no nosso espírito que nós temos o quê? A intuição, qual que é a vontade certa que nós devemos prosseguir. E é lá no nosso espírito também que nós temos a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é esse diálogo interno que nós desenvolvemos fora dessa esfera humana. Então, a intuição é nós nos percebermos e reconhecermos qual é a nossa situação no momento. A intuição é o que nós vamos fazer a partir de agora. E a comunhão é com quem nós estamos dialogando. Nós estamos dialogando com quem? Essa é a comunhão. Aí, de repente, é muito normal nós estarmos passando por um aperto, né? Aí nós temos consciência, puxa, eu estou mesmo com um problema. Né? Aí, de repente, eu estou com um problema, eu sei, eu tenho que fazer isso. Ah, então, olha, o Senhor me ajuda a fazer isso. Então, é a consciência, tomando ciência da situação. A intuição é o que eu vou fazer nessa situação que eu estou vivendo. Mas quem pode me ajudar? Essa aí é a comunhão. Então, consciência, intuição e comunhão são partes do nosso espírito. E essa consciência, intuição e comunhão, nós passamos a gozar desse recurso naquele dia que o Senhor Jesus ele entrou para dentro do nosso espírito e ele se uniu a nós
e ele despertou o nosso espírito. Agora, o nosso espírito antes ele estava amortecido, mas agora que o próprio Deus veio morar em nós, o Senhor falou com seus discípulos: nós viremos para vocês e faremos em vocês morada. E Paulo fala em Coríntios que aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele. Então hoje lá dentro do nosso espírito, nós gozamos do benefício de termos a pessoa do Senhor habitando em nós. Nós temos o Senhor por meio do teu Santo Espírito habitando o nosso espírito e trazendo para nós o que? Essas faculdades que é a consciência, a intuição e a comunhão. E nesse versículo que nós estamos lendo aqui, olha o diálogo que Deus ele faz com o ser humano, lá de dentro do espírito humano. Não é a vossa vida mais do que o alimento? Isso não é outra coisa a não ser o Espírito Santo lá dentro do nosso espírito, né? Por meio da comunhão. Não é a vossa vida mais do que o alimento? Quando o Senhor nos fala isso, não é a vossa vida mais do que o alimento? Aí o Senhor ele deseja que a nossa consciência ela seja despertada e nós respondamos: puxa, é verdade. A minha vida é mais do que o alimento. E o corpo não é mais do que as vestes? Aí a nossa consciência ela entra em ação. Olha, a vida é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que as vestes. A camisa pode ser bonita, a calça pode ser bonita, o sapato pode ser bonito, mas camisa só é camisa de verdade se ela tem um corpo para vestir. Calça só é calça de verdade se tiver um corpo para vestir. Sapato pode ser sapato, tênis, o mais belo que seja. Só é sapato, só é tênis se tem o quê? Um pés para calçar. Então é isso que o Senhor quer, é esse diálogo íntimo lá dentro de nós que nós precisamos desenvolver, sabe para quê? Para nós lidarmos com essa questão da ansiedade. A ansiedade é legítima, porque é através da ansiedade que eu vou poder caminhar para dentro de mim. A ansiedade no sentido normal, experimentando ela em um sentido normal, ela vai me levar a entrar para dentro de mim para eu dialogar comigo mesmo. Quando eu me, o apóstolo Paulo ele declara que quando eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu sinto quem realmente eu sou como ser humano, eu começo a entrar para dentro de mim e dialogar comigo mesmo. E quando eu entro para dentro de mim, quem eu encontro lá dentro de mim, dentro do meu espírito? O Espírito Santo de Deus. Lá o Espírito Santo de Deus começa por meio da consciência me fazer ter ciência das coisas. É lá dentro de mim que o Espírito Santo começa a direcionar, né? Por meio da intuição, ele começa a me direcionar qual é o caminho que eu devo andar. E é lá dentro de mim, por meio do recurso da comunhão, que eu vou me avistar com Deus face a face. Eu vou ter comunhão com Deus. Não, então é sério essa questão. A ansiedade ela tem que ter um encontro com a consciência, com a intuição, com a comunhão. A ansiedade ela precisa ter um encontro com a consciência para nós termos ciência de que realmente nós temos um problema. Nós estamos diante de um problema. A ansiedade ela tem que ter um encontro com a intuição, que esse sentimento de uma direção, olha, anda por este caminho, faça isso. Você precisa proceder dessa maneira. Então, quando a ansiedade ela vai caminhando e ela encontra essa consciência e ela encontra essa intuição, aquilo que nós precisamos fazer. Por isso que a palavra de Deus diz, fala que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida de uma maneira eficaz e de uma maneira eficiente. De uma maneira eficaz é porque ele é suficiente para resolver todos os nossos problemas. E de uma maneira eficiente é porque existe um método
Existe uma maneira, um passo a passo que nós precisamos proceder, né, para nós resolvermos as nossas questões, e nessa manhã nós estamos falando de ansiedade. Então a ansiedade, ela precisa despertar em nós um diálogo interno. A ansiedade, ela precisa nos levar de encontro à nossa consciência e ela encontrar direção por meio da intuição, e ela precisa ter comunhão com alguém. E este alguém que nós precisamos ter comunhão é o próprio Deus. Deus, ele desceu para ter comunhão conosco. O Senhor sabe que sozinho nós não temos como triunfar, porque nós não podemos. Por isso que o Senhor falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Mas o Senhor falou que sem mim nada podeis fazer. Quando nós ouvimos essa palavra, lá caminhando nessa direção da consciência e da intuição, nós entendemos que sozinho nós não podemos fazer, mas lá na nossa, na ala da comunhão, nós encontramos um Deus falando conosco: ó, vocês não podem fazer nada sem mim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém já andou na nossa frente para ter comunhão com Deus e já recebeu de Deus essa palavra: você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Então essa é a maneira prática de nós lidarmos com essa questão da ansiedade. O versículo fala assim: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as vestes? Outra coisa que nós temos, por meio dessa entrada para dentro de nós, esse diálogo interno, nós nos dialogarmos com nós mesmos. Quando nós vamos lá, encontramos a nossa consciência. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quando nós lá encontramos com a nossa consciência ela vai falar: puxa, eu estou agora cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas eu valho mais do que essas coisas. Eu sou superior a essas coisas. Se Deus, ele cuida das aves dos céus, não vai cuidar da minha pessoa? Lá no meu íntimo, no meu diálogo interno, usando a minha consciência, ela aparece como um farol, igual uma luz, né? no, no, no painel do carro. Quando a luz do óleo acende, para o carro, porque senão bate o motor. Dentro de nós também, a nossa consciência, ela acende, ela funciona como essa luz que acende, mostrando: tem alguma coisa errada aí. Então é através da nossa consciência nós tomamos ciência de que existe alguma coisa errada em nós. Quando nós estamos aqui nos perdendo, ó, porventura não valeis muito mais do que as aves? Lá no nosso íntimo, com a nossa consciência despertada, Paulo usava muito isso. Deus a quem sirva em minha consciência no evangelho de seu Filho. Deus a quem sirvo com a minha consciência pura no evangelho do seu Filho. O apóstolo Paulo tem muitas dessas experiências. Então, quando eu estou aqui perdido, né, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Quando nós estamos confusos, tendo a sensação de que Deus cuida de todo mundo, menos de nós mesmos. Deus está cuidando das aves dos céus, mas e de mim? Aí quando nós começamos a ter essas inquietações, nós nos tornamos ansiosos, que nós entramos para dentro de nós tendo um diálogo interno, o Senhor vai falar conosco: vocês valem muito mais do que as aves. Onde que nós vamos ter essa percepção de que nós valemos muito mais do que as aves? Lá dentro do nosso espírito, com a nossa consciência despertada. Aí nesse momento que a nossa consciência está despertada, lembra o próximo passo? Então, o Senhor, na nossa consciência, nós tomamos ciência de um fato, de um problema. O próximo passo, nós avançamos para a intuição. O que é a intuição? O que eu devo fazer? Aí, quando nós estamos cientes de um problema, questionando o que eu devo fazer, Deus entra em ação.
Aí nós avançamos para uma experiência de termos comunhão com Deus. Então, a consciência, a intuição e a comunhão são os recursos que Deus tem usado para tratar diretamente com esse sentimento de ansiedade. Agora, quando nós ficamos ansiosos, mas não avançamos, né, para termos esse diálogo interno, aí a ansiedade ela vai se agigantando, ela vai se agigantando, aí nós adoecemos. Por que que nós adoecemos por meio da ansiedade? Por que nós adoecemos? Porque nós não sabemos como lidar com essa situação. Então nós precisamos, nessa manhã, eu quero crer que o Deus quer falar conosco, é que nós precisamos lidar com a ansiedade. Aquilo que te deixa ansioso, entra para dentro de você, vai lá consultar a sua consciência. O que está acontecendo com você? Olha, eu estou ansioso, eu estou fazendo um concurso, eu preciso ser aprovado, eu desejo ser aprovado nesse concurso, eu estou para casar, eu tenho tantas coisas ainda para ajustar na minha vida, eu vou entrar em um emprego, eu estou sentindo que eu preciso sair desse emprego. Então todas essas coisas vão te deixando ansiosos. Então vai lá para a sua consciência, consulta a sua consciência, vai lá, certifique-se de qual é o problema. Você está ansioso, esse problema é um problema real? Você está ansioso, de fato, vai lá a sua consciência, vai lá, vai lá consultar a sua consciência, vai lá receber uma intuição, uma direção que Deus tem para a sua vida. O Senhor ele vai direcionar a sua vida. E você vai ver que lá no seu íntimo, lá no íntimo do seu ser, você vai encontrar lá, você vai ter comunhão com Deus. Você vai encontrar lá no seu espírito o Senhor que veio morar lá. Hoje nós somos habitação de Deus no espírito para isso. Nós somos habitação de Deus para termos comunhão com Ele. Comunhão, por isso que é muito comum nós usarmos, vermos essa expressão, estou aqui tendo uma comunhão íntima com Deus. Uma íntima comunhão com Deus. Aí o salmista também fala que a intimidade do Senhor são para os que o temem. Ou seja, acontece algo que só eu e Deus sabe. Esse relacionamento que somente eu e Deus sabe é o quê? É quando eu entro para dentro de mim, permito que a minha consciência me leve a desfrutar de uma direção para a minha vida hoje por meio da intuição. E por meio da intuição, eu entendo que eu posso ter comunhão com Deus, porque Deus está lá no meu espírito. Ele está habitando a minha pessoa. Para quê? Para dar uma direção segura para a minha vida. E todas as vezes, meu amigo irmão e minha amiga irmã, que você se sente pequeno e diante de alguém grande que está para você, você começa a tratar com um problema de ansiedade. Eu tenho sim ansiedade, mas eu não estou sozinho. Eu estou tomando ciência daquilo que me deixa ansioso e eu estou recebendo também uma orientação de Deus, quais são as decisões que eu preciso tomar, o que eu preciso fazer, e eu estou fazendo isso diante de Deus, porque Deus é por mim. Então, quando nós percebemos que Deus ele é por nós, quando nós percebemos que Deus ele é por nós, aí sim nós conseguimos começar a tratar com essa questão da ansiedade, que é algo que nos adoece, assim como tem doença física, tem doença emocional. Fisicamente nós estamos com a pressão 12 por 8, mas nós estamos numa lata, nós estamos nos sentindo um lixo. Por quê? Porque a nossa emoção está doente, porque a ansiedade nos adoece. Filipenses capítulo 4, e o versículo 5 fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, todas as vezes que você perceber que perto está o Senhor, os seus problemas começam a serem resolvidos, sejam quaisquer que sejam os problemas. Quaisquer que sejam os seus problemas, se você tiver percepção de que o Senhor está perto de você, não existe nada que é maior do que esse Deus.
Não existe problema. O apóstolo Paulo ele lista um monte de coisas, nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No dia, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, que você se perceber que você é pequeno, mas que existe alguém grande perto de você, e esse alguém grande está por você, você vai começar a tratar com seus problemas de ansiedade. Por quê? Com certeza, esse Deus em nós, a Bíblia fala que o Senhor, ele é o Espírito em nós. Esse Deus em nós, com certeza, ele vai permitir que você tome ciência dos seus problemas, mas ele também vai trazer uma palavra lá no seu íntimo. Por meio da intuição, Deus vai governar a sua vida. E ele vai governar a sua vida, porque ele, a partir de então, nós começamos a desenvolver uma comunhão com esse Deus. Esse Deus agora, na pessoa de Jesus Cristo, ele se tornou a pessoa mais íntima a nós. Não existe ninguém mais íntimo ao ser humano do que seja o Senhor. Entre eu e a minha esposa, mais íntimo entre eu e a minha esposa, o Senhor. Entre eu e os meus amigos, o Senhor. Entre eu e os meus sucessos, o Senhor. Entre eu e os meus problemas, a pessoa mais íntima, entre eu e os meus problemas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que eu queria deixar para você, meu amigo. É muito novo esse tema, a gente também não tem tanta profundidade sobre os assuntos, mas nós precisamos andar nessa direção, porque o anelo do nosso coração é desfrutar a alegria de Deus, a alegria de estar na presença de Deus, é desfrutar esse Deus nos levando para um lugar de paz. E esse lugar de paz, ele goza desses benefícios de uma vida de ter uma consciência, uma intuição, uma comunhão que nos leva a ter comunhão com esse Deus que é por nós, que fez uma promessa que se Ele é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor abençoe e guarde o seu dia e vamos aí para mais um dia desfrutar da presença desse Deus maravilhoso. Que o Senhor abençoe e te guarde. Um forte abraço.